O deputado estadual do Rio de Janeiro, Carlos Mink, do PSB, quer realizar uma audiência pública na Assembleia Legislativa com 3 ex-traficantes para discutir as saídas temporárias de presos. Ao jornal Folha de São Paulo, Mink disse que o objetivo é mostrar como as chamadas saidinhas são importantes para a reinserção dos criminosos na sociedade. Atenderam ao convite do deputado os ex-traficantes Alexandre Mendes, o Polegar, Amabílio Gomes Filho, o MB, e Ney da Conceição Cruz, o Ney Falcão. Os 3 foram condenados por tráfico e atualmente exercem atividades ligadas à ONG Afroreg. A audiência está marcada para esta sexta-feira, dia 3 de maio. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Abrimos aí este programa nesta segunda-feira falando aí dessa sugestão do deputado estadual do Rio de Janeiro, Carlos Mink, para trazer 3 ex-traficantes para discutir a questão da saidinha dos presos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O que a gente pode esperar para essa audiência pública que deve ocorrer, pelo menos está marcada aí para essa próxima sexta-feira, dia 3. Boa noite, Piotto. Boa noite, Paulo. Boa noite, Augusto, Cauti, Ana Paula, todos vocês que nos acompanham. Vamos inverter, vamos imaginar que nós estamos ali num julgamento. Então, o deputado Carlos Mink vai lá, convida 3 ex-traficantes, como ele diz aqui, para dar um depoimento dizendo que a saidinha, sim, é muito benéfica. Aí o outro lado também tem direito de se manifestar. E você traz todas as famílias vítimas dos assassinatos de beneficiados pela saidinha, nas últimas saidinhas. E deixa o público decidir. Não precisa, porque o público já decidiu. Aliás, o Congresso já decidiu, que é quem representa exatamente a população nessa hora, e decidiu pelo fim da saidinha. Houve um veto parcial por parte do presidente Lula, mas que não vai adiantar de nada, porque esse é um assunto do Congresso Nacional. Ele já decidiu, vai derrubar esse veto. Só não derrubou porque estão fazendo férias novamente. Encontraram uma folga gigante aí por causa de um feriado, apenas um dia de feriado, numa quarta-feira. E aí o Congresso não está funcionando. Além do que, o governo jogou isso, na verdade, como um boi de piranha, esse veto, porque ele quer negociar outras coisas que importam mais, sobretudo para tentar aumentar a arrecadação. Esse é o pano de fundo da história. Mas, voltando ao principal, vamos lá. Coloca-se ali os 3 ex-traficantes para dizerem que a saidinha é benéfica e coloca-se também as vítimas, pessoas vítimas de beneficiados pela saidinha. É tão sui generis a proposta do deputado Carlos Mink, do PSB, que foi, se não me engano, né, já confirmei aqui, não me engano não, foi ministro do Meio Ambiente, e me lembro que ele não tinha ido sequer à Amazônia quando chegou ao Ministério do Meio Ambiente. O que é estranho, né? Como é que você, num país como o Brasil, não conhece a Amazônia e vai ser ministro do Meio Ambiente? Em que pese o fato que o meio ambiente é bem maior do que apenas as questões, do que apenas as questões amazônicas. Mas, vamos lá. Este preso, ele vai ser reinserido na sociedade depois que ele cumprir a pena. E para ele ser beneficiado pela saidinha e ficar dias e dias sem voltar à cadeia, ele já está em regime de progressão de pena, o que já a lei, obviamente, já estipulou de acordo com o que está previsto na legislação, ou seja, no que é razoável imaginar que ele possa ter como benefício. Cumpre a pena, termina de cumprir a pena. Depois, vai ser reinserido à sociedade. A saidinha, a gente viu, resultou em tragédia. E tragédia para pessoas que não têm absolutamente nada devendo ao Estado ou à sociedade. Pessoas que estão trabalhando. Aliás, outras que estavam trabalhando em defesa da sociedade, no caso, aquele policial lá de Minas Gerais. Então, acho que o deputado estava querendo uma prateleira para aparecer. Conseguiu. Mas eu sugiro que se coloque ali também outras 3 vítimas das saidinhas e deixa as pessoas decidirem. Se bem que os deputados estaduais do Rio de Janeiro não têm poder nenhum sobre este assunto. O assunto é do Congresso e o Congresso já decidiu. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Ana, a produção aqui, enquanto o Piotto comentava, a gente foi buscar o histórico desses 3 ex-traficantes que foram convidados a participar dessa audiência pública que deve ocorrer aí na Assembleia do Rio de Janeiro na próxima sexta-feira. Então vamos lá. O Alexandre Mendes, o Polegar, é citado pelas autoridades como um ex-chefe do tráfico da Mangueira. Chegou a ser preso 2 vezes por tráfico de drogas e também associação ao tráfico. Condenado a 22 anos de reclusão, deixou a prisão pela porta da frente, graças a uma decisão favorável ao regime aberto.
Vamos lá para o segundo participante, Ney da Conceição Cruz, o Facão, totaliza 26 anos de prisão. Ele é ex-líder da facção Terceiro Comando Puro. Ficou preso por 20 anos e ganhou liberdade condicional há 1 ano e meio. Aí o terceiro, o Amabílio Gomes, foi chefe dos traficantes da favela Nova Holanda, no Complexo da Maré. Conhecido como MB, é quem tem, então, o menor tempo de condenação entre os 3 ex-traficantes, 5 anos de prisão. Ana. Paula, eu tinha esperança de que você não me chamasse para comentar essa notícia, porque eu não sei o que dizer. Eu estou aqui de boca aberta. Boa noite, né? Antes de tudo, boa noite, Paula. Se é que é possível, né? Dar boa noite com uma notícia dessa logo de cara para abrir a semana. Boa noite, Caute, Piotto, Mestre Augusto e nossa audiência maravilhosa. É uma bandidolatria que não dá para entender, principalmente uma bandidolatria vindo do Rio de Janeiro, um estado que sofre com a criminalidade, altos índices. Há vídeos agora, né, correndo as redes sociais aí, que se não tivessem colocado a legenda de que os vídeos eram no Rio de Janeiro, eu teria achado que os vídeos eram de uma guerra na faixa de Gaza, no Afeganistão. É inacreditável, é inacreditável. Enquanto isso, o ministro da Justiça até agora não apresentou plano nenhum, absolutamente nenhum de segurança pública. Demoramos quantos meses aí? E mais de 3 milhões de reais para prender duas tartarugas, né? Que fugiram de um presídio federal. E até agora, não, mas é porque é carnaval, durante o carnaval a segurança fica um pouco mais folgada, tivemos que ouvir isso. Para quem está nos rádios e na web rádios, a tarja da nossa tela diz o seguinte: a pedido de deputado do PSB, que é o Carlos Mink, ex-traficantes irão à Alerj defender saidinhas. Saidinhas. Enquanto isso, nós temos senhoras de 71, 72 anos condenadas a 14 anos de prisão por estarem em Brasília no 8 de janeiro, que entraram nos prédios públicos, elas entraram nos prédios do Senado e da Câmara, se escondendo da balbúrdia, da confusão lá fora. Meu Deus, o país está de cabeça para baixo, Paula. É inacreditável nós estarmos discutindo, dando essa notícia para o brasileiro, noticiando de que ex-traficantes vão à Alerj defender saidinhas. É inacreditável. E para a população do Rio de Janeiro, a audiência pública está marcada para sexta-feira. Por favor, cariocas, apareçam lá. Carlo Caute, hoje conosco na bancada de Oeste Sem Filtro. Seja muito bem-vindo, Carlo Caute. Já abrimos aqui com um assunto polêmico para iniciar essa segunda-feira. E vale lembrar, Caute, que o Congresso aprovou por ampla maioria o fim da saidinha, né? O presidente Lula vetou parcialmente esse projeto de lei e agora volta para o Congresso. A princípio está marcada para a semana que vem, dia 9 de maio, para o Congresso analisar se derruba ou não esse veto do presidente Lula. Mas antes disso, tem no meio do caminho aí uma audiência pública marcada na Assembleia do Rio de Janeiro com um convite para 3 ex-traficantes se pronunciarem sobre o tema. Pois é, Paula, é o Brasil que está completamente do avesso, né? Boa noite, Mestre Augusto, boa noite, Piotto, boa noite, Ana. A gente tem traficante que vai discursar na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Temos manifestantes pró-Hamas que panfletam no Congresso Nacional. Não sei, daqui a pouco só falta chamar a Al-Qaeda para desfilar no Carnaval. Já tivemos até ditadura da África sendo homenageada no Carnaval do Rio de Janeiro. Acho que temos o combo completo, né? Só falta a Al-Qaeda, o Estado Islâmico e algum traficante mexicano para se juntar a essa festa. Porque ditador recebido como chefe de ditador recebido como chefe de Estado, ou seja, temos tudo, tá? Temos como completo. É o Brasil dos horrores, aquilo que a gente está vivenciando nessa época. Eu me junto ao apelo da Ana.
para os cariocas participarem dessa audiência pública, especialmente os familiares das vítimas, e mostrarem as fotos das vítimas que foram assassinadas por esses traficantes, as pessoas que não tiveram o futuro que esses traficantes estão querendo para eles e para os comparsas, para os bandidos que estão presos não porque roubaram, como diz o presidente Lula, um celularzinho, não porque foram simplesmente assaltar um supermercado, não porque fizeram crimes para obter objetos, né, para a vida cotidiana, porque mataram, assassinaram, violentaram e traficaram drogas. Esses caras, Paulo, eu estava dando uma olhada na ficha corrida desses 3 traficantes que vão falar para a Casa do Povo do Rio de Janeiro. Um deles foi preso por lançar uma granada contra um ônibus da Polícia Militar. Outro foi preso por coordenar a derrubada de um helicóptero da PM. Outro foi preso quando estava no Paraguai, e o Paraguai expulsou ele e mandou de volta para o Brasil. Ou seja, não estamos falando de pessoas que cometeram algum furto por alguma contingência da vida. Não, são bandidos perigosos, assassinos, mataram, traficaram, cometeram os piores crimes do Código Penal e agora vão falar na Casa do Povo Carioca. É o Brasil do avesso que dá vergonha até mesmo de comentar. Quando temos essas notícias, faltam até os adjetivos para poder definir esse deputado, né, o Carlos Mink, que na verdade deveria se retirar e passar um pouco de vergonha após estar numa proposta como essa. Augusto Nunes, muito boa noite. Seja bem-vindo, Augusto. Nossa chefe, Piotr, meu amigo, Cauti, Ana, minha parceira indispensável. Boa noite a você que nos acompanha. Queria saber o seguinte, se a saidinha faz bem a todo mundo, por que ele não levou um monte de gente? Por que esses 3 representam o universo que prova que a saidinha é que regenera, recupera a pessoa para o convívio social? Então não precisa, não é a prisão, não é a cadeia que recupera, é a saidinha. Então fica só saindo. Passa 3 dias na cadeia, 4 fora e vai por aí. Como é que ele diz que esses caras agora estão recuperados? Porque eles trabalham num negócio chamado Afro-Reggae, que você sabe o que eles fazem aí, né? Nessa ONG? Devem trabalhar exemplarmente aí, né? Eu acho que o Carlos Mink devia achar amigos dispostos a contratá-los como motoristas, esses, dos filhos, levar para a escola. Augusto, você perguntou o que eles fazem nessa ONG Afro-Reggae. Eu vou até pedir para a gente exibir novamente aqui na tela uma foto que mostra alguns desses ex-traficantes que eles participaram. É para saber como é que é o recuperado. De uma festa realizada pela TV Globo no ano passado, em abril do ano passado. Tá aí essa foto, foi registrada, que marca o fim das gravações de uma série que foi feita em parceria com essa ONG Afro-Reggae. Tá? Então... Olha que bonito. Esses caras me vêm e dizem que você tem que tirar da cadeia para o sujeito ver como é que é a vida lá fora e continuar se comportando muito bem, porque aí ele vai sair logo e vai servir ao povo e tal. É uma piada. Esse Carlos Mink, ele é doido. Ele, quando foi ministro do governo anterior do PT, ele acusava os plantadores de soja, mais especificamente o bairro Margem, de querer plantar soja até nos Andes. Se deixa, um doido. Agora está se dedicando a isso. Ele se regenerou, parece sem saidinha, não chegou nem a ser preso. Ele era terrorista. Carlos Mink, ele também participou da chamada luta armada e se recuperou sem saidinha. É o Brasil. A Ana quer complementar? Enquanto isso, eu vou trazer só mais uma informação sobre essa produtora Afro-Reggae, essa ONG, Augusto. Ela tem aqui, como sócia, a produtora Afro-Reggae tem como sócia majoritária a ONG Carioca Afro-Reggae, foi criada aí há 23 anos e recebeu um aporte
significativo de investidores e começou aí em 2016 com uma carteira de 13 projetos de longas, de filmes, né, e também de séries fechados com canais aí, distribuidoras de filmes. E aí a gente acompanha... A especialidade é programar a saidinha, quais são as essa atrações. foto que ocorreu aí foi o fim de uma série que foi gravada aí pela TV Globo, com alguns desses integrantes. Ana. Bom, imagina o conteúdo, né, dessas séries. É só mais um ponto para jogar aqui, né, no nosso debate, que é a cereja, né, do bolo em relação a essa notícia de ex-traficante participar de audiência pública para defender saidinha na Alerj, né, no Rio de Janeiro. A cereja é o STF defendendo a descriminalização das drogas. É um absurdo isso, porque não, mas é só ali, né, não sei quantos gramas, né, 60, 50, aquela discussão, né, o que é consumo, o que não é. Peraí, a descriminalização das drogas sustenta exatamente esse tipo de gente, traficante. E nós temos a nossa Corte Suprema defendendo a sustentação financeira de traficantes. É o Brasil completamente do avesso, de cabeça para baixo, como queiram. Então, de novo, está na hora do Congresso retomar todas as rédeas de prerrogativas legislativas e estabelecer que a Casa do Povo ou as Casas do Povo, elas sim ditarão os rumos do nosso país, porque essa bandidolatria, né, e às vezes muito infiltrada também em conteúdos que as TVs fornecem para adolescentes em canais abertos, isso precisa cessar. Porque além dessa bandidolatria, vem a demonização das forças policiais. Quando acontece, né, sempre noticiamos aqui aquelas operações importantes, principalmente no estado de São Paulo, agora sob o comando do secretário de Segurança, o Derrite, a imprensa pergunta quantos bandidos morreram, mas como, em que situação? Difícil, é complicado comentar essa notícia porque chega a ser inacreditável.